Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Dalton dos Santos Avancini. Senhor Dalton, vai contraditar também, doutor? Pelos meus fundamentos, excelência. Mesmo. Então, vou tomar a liberdade de repetir os meus fundamentos, como consignou na outra ata. Valem aqui também as mesmas considerações. E não obstante a contradita, então vai ser tomado o compromisso da testemunha, compromisso de dizer a verdade. Então, senhor Dalton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeitamente. É sabido que o senhor teria feito um acordo de colaboração com o Ministério Público, é isso? Sim, fiz. Então vou advertir também ao senhor que, além do senhor responder a um processo criminal, se o senhor faltar com a verdade, o senhor também corre risco de ter o seu acordo quebrado, se o senhor faltar com a verdade perante aqui a justiça. Perfeitamente. Certo? Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Dalton. Boa tarde. De forma bem objetiva, o senhor exerceu cargo na Camargo Correia? Sim, eu trabalhei na Camargo Correia por 25 anos, né? Nos últimos anos, de 2008 para frente, na área de óleo e gás, inicialmente como diretor da área, depois o líder desta mesma área de óleo e gás, e de 2011 até 2014 como presidente da divisão de engenharia e construção. Certo. Quando o senhor entrou nessa área de óleo e gás, o senhor tomou conhecimento das obras e concorrências para a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco e Reparo no Paraná? Sim, era a obra da Reparo era um contrato em andamento, né, no Paraná, e a Abreu e Lima estava em fase de assinatura do contrato. E o que foi passado para o senhor em relação a esses contratos? Já existiam dentro desses contratos, né, quer dizer, eram contratos já que vinham da diretoria anterior, e eram contratos que a Camargo tinha ganho a partir de acordos de mercado que existiam. Certo, e esses acordos de mercado também envolveram pagamento de vantagens indevidas para os diretores? Sim, quando me foi passado, havia um compromisso por parte da empresa de pagamento para duas diretorias, né, de serviços e de abastecimento. Qual que era o percentual? Era 1% em cada diretoria. Os diretores, Duque e Paulo Roberto Costa. Havia também pagamento para o partido ou era só para os diretores? Não, pagávamos diretamente a intermediário desses diretores, né, e era dito que isso era para atender os partidos. Alguma vez foi feito pagamento por parte de doação eleitoral, algo do gênero, pela Camargo Correia? Desconheço. Você tem algum conhecimento sobre indicações políticas e partidos políticos que sustentavam esses dois diretores? Os diretores se diziam sustentados, né, o diretor de serviços pelo PT, né, na época se falava, e o diretor de abastecimento pelo PP. Certo. O senhor reconhece esses documentos aqui? Que documentos são esses, doutor? São relativos ao cartel. Está no processo? Excelência, poderia identificar para que a defesa possa ter conhecimento dos documentos? Diferentemente do anexo do termo 19 que não está nos autos. O termo negociado com o Ministério Público, Vossa Excelência não conhece? Conheço muito bem, mas não está nos autos, por isso comentei. Vossa Excelência deveria saber que houve a decisão determinando a juntada de todos os anexos aos autos. Certo, vamos seguir em frente aqui. Consta que esse documento está no processo, nessa ação penal em específico, evento 3, arquivo comp 112, página 1. Consta que é uma apreensão na sede da empresa Engevix. São tabelas juntadas pelo Ministério Público. Tabelas supostamente teria obras e empreiteiras. Você pode dar uma olhadinha? Sim, esses documentos eram controles aí, né, que eram feitos sobre a destinação das obras aí que
era feita a partir do acordo entre as empresas. Aí. Senhor, seriam extratos das reuniões do cartel? Existia uma tabela aí que indicava, né, quer dizer, eram as pretensões das empresas, de qual deveria ir para cada projeto. De fato, era um controle sobre os resultados que se esperavam do cartel. Aí, né? Em relação à Renest, esse ajuste prevaleceu? Sim. Quando eu assumi, né, a Renest já havia sido licitada em sua maioria, nós acabamos assinando o contrato naquele momento, mas de fato ele prevaleceu, né? Quer dizer, o que estava designado para as empresas acabou sendo... O senhor tomou conhecimento de algum ajuste em relação ao consórcio integrado pela OAS na Renest? Não, se sabia que ela tinha o contrato que era dentro do acordo seria dela e ela assinou esse contrato, assim como a Camargo assinou dela também. A OAS fazia parte desse acordo de empresas? Sim, fazia parte. Quem representava a OAS nessas reuniões e nesse acordo? Eu não participei dessa fase do acordo da Renest, como eu comentei, né? Já havia, quando eu assumi, esse acordo já tinha sido fechado. Aí, né? A pessoa com quem eu lidei da OAS depois foi o Agenor Medeiros. Né? O senhor conhece o Léo Pinheiro? Conheço. Alguma vez o senhor tratou sobre esse tema com ele? Não, diretamente com ele não. O senhor conhece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Conheço. Pessoalmente? Não, eu tive com ele só em eventos públicos, aí, de inaugurações, mas só. Satisfeito, Silêncio. O assento de acusação tem perguntas? Os defensores de Luiz Inácio e Marisa Letícia. O senhor fez negociação direta de vantagens indevidas com agentes públicos? Não fiz. Isso, como eu comentei, quando eu assumi, já existia esse compromisso, né, da empresa e eu dei andamento a compromissos existentes. Isso o senhor disse na colaboração premiada que o senhor fez com o Ministério Público Federal. O senhor esclareceu isso? Que o senhor não fez nenhum tipo de pagamento... Não, pagamentos fiz. Diretamente? Eu autorizei pagamentos, né, a partir de... Não, diretamente não, eram pagamentos através de empresas interpostas. O senhor nunca negociou diretamente nenhum pagamento? Não. O senhor também é colaborador nos Estados Unidos? Não. O senhor nunca foi chamado a prestar nenhum tipo de depoimento nos Estados Unidos? Não. O senhor sabe dizer o montante de vantagens indevidas que o senhor autorizou o pagamento? Havia um outro diretor que fazia esse controle, né, e envolve quantias acima de 100 milhões de reais. Aí. No acordo de colaboração premiada que o senhor celebrou com o Ministério Público, o senhor se lembra do valor da multa compensatória que o senhor negociou com o Ministério Público? Lembro. O senhor pode declinar? Não sei se isso é necessário. O senhor pode declinar? 2 milhões e pouco de reais. Não sei se 2 milhões e meio. Acho que é isso. Então o senhor autorizou o pagamento de cerca de 100 milhões de vantagens devidas e fez um acordo por 2 milhões. Sim, na pessoa física. Né? O senhor alguma vez fez pagamentos de vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não. O senhor tem alguma prova ou sabe se o ex-presidente Lula é dono, proprietário de um apartamento número 164A no edifício Solares, no Guarujá? Não tenho nenhuma informação sobre isso. Outros têm indagações? Sem perguntas. Tem? Silêncio, são rápidas perguntas. Senhor Dalton, boa tarde. Boa tarde. Só um minutinho. Desculpe, doutor, só um minuto. Sim, doutora? Ah, tá. Daí quando for encerrados os demais, tá? Senhor Dalton, o senhor disse que passou a integrar o cartel ou as reuniões do clube a partir de um determinado momento, depois, o senhor disse.
A partir de quando o senhor passou a frequentar as reuniões do clube? A partir de 2008. E lá o senhor não teve reuniões com o senhor Agenor Medeiros? Não, tive com o Agenor Medeiros, sim. Porque depois isso, como eu fomentei, assim, já existia o contrato da Renest, mas aí ainda tiveram discussões sobre o contrato do Comperd, que ainda foi após esse período, e foi onde eu participei diretamente. Desculpa, deixa eu precisar melhor a pergunta. O senhor disse que não teria se reunido com o senhor Agenor, que ele não teria participado das reuniões do clube, ou especificamente na Renest? Especificamente sobre os contratos até a Renest, né? Quer dizer, E que teria lidado com ele depois? Sim. Depois do quê? Depois, nos contratos do Comperd, nas discussões sobre a divisão de mercado do Comperd, tratei diretamente com ele. Tá. Em que ano teria sido isso? Foi a partir de 2008, né? Talvez 2009, 2010 tenha acontecido essas discussões sobre o Comperd. Certo. Quem integrava ou quem participava pela Camargo Correia das reuniões do clube antes do senhor? O senhor Leonel Viana. Quem? Leonel. O senhor Leonel. Sim. Desculpa, entendi Léo Pinheiro. O nome está tão em voga hoje, não? O senhor Leonel. O senhor Leonel lhe reportou ou alguma pessoa da sua empresa pagamentos de vantagens indevidas à presidência da República? Não. Nos pagamentos que foram feitos aos diretores, principalmente da diretoria de abastecimentos e da diretoria de serviços da Petrobras, o senhor ouviu alguma notícia de que do valor pago a essas pessoas estaria compreendido também vantagem devida ao presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Não, nunca ouvi falar. Estou satisfeito. Outros defensores sem indagações? Eu vou tomar a liberdade então de fazer a indagação que foi solicitada pela defesa do senhor Fábio Ori Ionamini. O senhor conhece a pessoa de Fábio Ori Ionamini? Não, não conheço. Alguns esclarecimentos pelo juízo aqui. Se eu entendi bem, o senhor não participava inicialmente dessas reuniões de acertos, dessas reuniões de ajustes entre as empreiteiras, passando a participar depois de um determinado momento, foi isso? Sim, a partir da hora que eu assumi a área de óleo e gás, né? Então o senhor teria participado de distribuição de preferências, por exemplo, nas obras do Comperd? Perfeitamente. Mas não nas obras do Renest? Da Renest, quando eu assumi, já havia sido feita essa distribuição. E quando o senhor mencionou esses compromissos de pagamentos, isso eram propinas em contratos da Petrobras? Sim, já existia dentro do contrato, né, os valores eram embutidos e que depois eram pagos para esses agentes públicos. Aí. Tá. E o senhor mencionou, utilizando a expressão aqui, quando respondeu ao procurador, era dito que os valores eram destinados também às agremiações políticas. É Sim. isso que o senhor mencionou? Sim. Partido dos Trabalhadores e Partido Progressista. Sim. Tá. E era dito por quem? Não tinha uma pessoa específica, né, mas assim, como tinha os acordos, né, se falava pelo próprio mercado, pessoas do mercado, né, que existia esse valor era distribuído e até pelos pelas pessoas que a gente usava como os agentes, né, quer dizer, o Youssef falava que era em nome do PP que ele falava, né, e o Júlio Camargo que os valores iam para o Partido dos Trabalhadores, que era da diretoria de Mas serviços. eles afirmaram isso para o senhor? Eu não consigo precisar uma data em que ele me afirmou, mas a gente, inclusive porque eu não tratava diretamente, né? Que nós tínhamos o nosso diretor comercial que era quem tratava diretamente, né? E era mencionado sim que recursos iam para partidos. E quando o senhor assumiu esse compromisso também, lhe foi falado que havia esses recursos também eram para partido? Sim, o diretor anterior falou que esses diretores tinham apoios de partido e que por isso que existiam esses valores. Esse diretor anterior é o mesmo Leonel Viana? Sim. E o senhor mencionou aqui, salvo engano, que o senhor não conhece pessoalmente o ex-presidente Luiz Inácio. Não, só estive em cerimônias públicas, nunca. Muitas cerimônias? Não muitas, não. Algumas inaugurações, né, coisas, visitas em obras, não, mas não foram muitas, não. Obras do quê? Da própria Petrobras. Posso me recordar de uma visita à Repar em que ele esteve, em outras, acho que
Fundamentalmente teve uma da Repar, que ele esteve presente. Acho que essa, não me lembro mais. Não sei se na Renest também, não, uma visita que teve a Renest em que ele foi também. Mas o senhor nunca tratou com ele reservadamente Não, e pessoalmente? Não, nunca estive aqui reservadamente. Bom, era esclarecimento do juízo. Excelência, o senhor me permite duas perguntas? E não É, mais do que doutor, duas. aí, Em relação às perguntas que Vossa Excelência Não, doutor, fez. eu vou seguir a ordem como tem sido feito no código, certo? Mas Vossa Excelência sempre permitiu, levando em mas consideração como eu algumas não perguntas permiti do antes, juiz. em decorrência, então vou seguir os meus critérios. Se os colegas Não, têm alguma eu posição, vou seguir o parâmetro, doutor. Então pode interromper.